Operação Enredados, investigações da Polícia Federal em conjunto com o IBAMA descobrem ilegalidade na concessão de permissões para pesca industrial. Os mandados foram cumpridos em 7 estados do país. Aqui em Santa Catarina, o superintendente do IBAMA foi preso. Ganha força em Santa Catarina. Em várias cidades, mais de 50% das agências estão fechadas. O fechamento do canal de acesso ao complexo portuário de Itajaí gera prejuízos milionários. A cada dia parado, o prejuízo é de até 100 mil dólares por navio. Ainda não há previsão de reabertura do canal da Barra. E ainda os lances da rodada de ontem à noite pela Série A do Campeonato Brasileiro. Destaque para a vitória do Figueirense sobre o Flamengo, que tirou o Alvinegro da zona do rebaixamento. Já para o Avaí, a derrota diante do Sport Recife deixou o time colado no Z4. O Band Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Pesca ilegal. A Polícia Federal desarticulou hoje um esquema envolvendo funcionários públicos do IBAMA e do Ministério da Pesca. Além da cobrança de propina e liberação de licenças ambientais irregulares, a organização pode ser responsável por sérios danos ambientais no litoral brasileiro. Mais de 100 mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e condução coercitiva foram cumpridos pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Cerca de 400 policiais atuaram com o apoio de 20 servidores do IBAMA. Em Itajaí, uma pessoa foi detida e outras 8 levadas para prestar depoimento. Entre os presos estão o secretário executivo interino da Secretaria Nacional da Pesca, Clemerson José Pinheiro da Silva, e o superintendente do IBAMA em Santa Catarina, Américo Ribeiro Tunes. O superintendente do Ministério da Agricultura e Pesca em Santa Catarina, Horst Doering, também foi conduzido à sede da PF. Tem o interesse daqueles que são contrários à pesca também, né? Então eu creio que seja isso, né? Não havia nenhum tipo de pagamento? Não, com certeza não. Só olhar minha vida, minha conta bancária, que minha vida é um livro aberto, sempre com lisura, né? No esquema que envolvia a liberação irregular de licenças ambientais, os suspeitos extorquiam profissionais da pesca e chegavam a cobrar 100 mil reais por embarcação para autorizar a atividade pesqueira industrial. A Polícia Federal investiga a participação de servidores públicos, armadores de pesca e representantes sindicais, já que o documento é emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura com o aval do IBAMA. As investigações apontam que a organização criminosa atuava nos 2 órgãos em Brasília e Santa Catarina. Em Florianópolis, a suspeita é que a safra da tainha deste ano também tenha feito parte do esquema. A fraude incluía a falsificação de documentos e não observava requisitos legais. Quem se sujeitava a pagar a propina obtinha a liberação das licenças para atuar. Já as embarcações aptas, ou mesmo dentro da lei, eram barradas. Resultado é a distribuição do pescado sem origem e sérios danos ambientais. Durante a operação, foram apreendidas 240 toneladas de espécies marinhas, avaliadas em cerca de 3 milhões de reais. Entre elas, as ameaçadas de extinção, como o tubarão-anjo, azul, cola fina e raia-viola. Os envolvidos podem responder por corrupção, tráfico de influência e advocacia administrativa. A investigação é comandada pela Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais da Polícia Federal. O IBAMA comunicou que já exonerou o superintendente estadual que foi detido na operação e que uma averiguação deve ser feita para rever todos os atos sob suspeita. De acordo com a investigação, a organização criminosa pode ter passado também por estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Pará. Em nota, o Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí região informou que está cooperando com as investigações e que preza pelos valores da legalidade e, acima de tudo, pela manutenção da atividade pesqueira. E a greve dos bancários ganha força no estado. Em várias cidades, mais de 50% das agências estão fechadas. Em Lages, a adesão é a maior do estado. 100% das agências bancárias estão fechadas.
Com isso, o consumidor está tendo que ser criativo na hora de pagar as contas. Muitos estão recorrendo às casas lotéricas, caixas eletrônicos e redes conveniadas de bancos. O importante mesmo é não usar a greve como desculpa para não cumprir com os compromissos. Vai lá, o dinheiro está na 24 horas, chegar e tirar, sacar e pagar o que deve e manter a conta em dia. Apesar da greve, né, tá tranquilo com a alternativa aqui que a gente tem. O jeito é não deixar a conta atrasar. Exatamente. Outra dica também para quem precisa dos serviços bancários é utilizar os aplicativos para celular. Por aqui é possível fazer transações além de pagar as contas. Uma maneira mais prática de não deixar que os pagamentos atrasem. O problema é que nem todo mundo se adapta a essas tecnologias. Fazer operações em caixas eletrônicos, por exemplo, não é tão simples assim para muita gente. Muitas vezes as pessoas precisam, né, de uma informação e precisam de alguém para auxiliar e não tem como fazê-lo. A nossa dificuldade mais mesmo é para poder receber no comércio, que as pessoas reclamam que não estão conseguindo tirar dinheiro, que às vezes falta dinheiro no caixa. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários da região de Lages, eles estão trabalhando em plano de contingência. E em horário comercial, pelo menos uma pessoa do banco deve estar nos caixas eletrônicos para auxiliar os consumidores. O problema maior é quando as pessoas não conseguirem resolver os problemas no autoatendimento. O sindicato tem a preocupação de manter sempre uma pessoa ali, que até para dar um suporte e ajudar qualquer problema que tenha. E os bancos têm o pessoal que é os estagiários, sempre sai alguém para auxiliar. Nesta quinta-feira, a greve dos bancos já completa 10 dias. A categoria reivindica reajuste salarial de 16% e melhores condições de trabalho. A Federação dos Bancos ofereceu apenas 5% de aumento. E, por enquanto, as negociações estão paralisadas. E a seguir, prejuízos milionários. Segue fechado, sem previsão de abertura, o canal de acesso ao complexo portuário de Itajaí. E ainda alerta contra a dengue no oeste do estado. Ações conjuntas para evitar a proliferação dos focos estão sendo traçadas. Por causa do fechamento do canal de acesso ao complexo portuário de Itajaí, os prejuízos já somam milhões de reais. A cada dia parado, o armador paga até 100 mil dólares por navio. Ainda não há previsão de abertura do canal da Barra. Sem poder entrar no complexo portuário de Itajaí, os navios aguardam em alto mar. Nesta quinta-feira, 6 esperavam a liberação para se deslocar até os portos de Itajaí e Navegantes. Enquanto esperam, os prejuízos são contabilizados. Segundo o engenheiro do porto de Itajaí, toda a cadeia portuária sofre reflexos. Os portos deixam de arrecadar. Os importadores e exportadores enfrentam um atraso das mercadorias. Já os armadores têm custos de 50 a 100 mil dólares ao dia por navio parado. Isso sem contar os outros setores do estado e do país que também acabam arcando com o problema. Isso preocupa por causa do mercado extremamente concorrencial e é uma necessidade de você dar fluxo e dar garantia nesse sentido para os nossos usuários. Hoje a avaliação da praticagem é feita por estimativas. Utiliza o nível dos rios em Brusque e Blumenau. Com isso se tem uma ideia da vazão do rio Itajaí-Açu aqui na cidade. Além disso, usam lanchas para medir a velocidade da correnteza. O método não é satisfatório, porque os riscos são muito grandes. Um projeto existe para melhorar esse sistema de monitoramento. O problema é que faltam recursos. É interesse das 3 esferas de governo que haja um serviço de monitoramento nos moldes, no espírito do que existe para a defesa civil já. Porque o que a gente está enfrentando aqui nesse momento, na nossa opinião, é uma situação equivalente a de um desastre. A diferença é que você não vê o morro deslizando ou a barreira caindo sobre a estrada, mas causa prejuízo à população. A recepção de cargas em terra continua, porém os volumes são menores. O complexo representa 4% da balança comercial brasileira. É o segundo maior em movimentação de contêineres, com uma média mensal de 2.000 unidades. Na hora que interrompe essa situação, todo o fluxo paralisa
e aí o prejuízo está em não arrecadar tarifas em relação a essa movimentação. O canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes está fechado desde sexta-feira e deve continuar assim, até que as condições climáticas permitam a movimentação de navios. A sexta-feira será de chuva e trovoadas. Haverá períodos de melhoria apenas no norte de Santa Catarina. As temperaturas caem um pouco comparadas com o dia de hoje. A mínima fica em 13 graus na Serra Catarinense. Já no oeste, Planalto Norte e Vale do Itajaí, a máxima fica entre 25 e 27. Na Grande Florianópolis, Sul e Litoral Norte, mínimas entre 16 e 17 e máxima de 27 graus. E Santa Catarina continua em alerta por causa da dengue. No oeste do estado estão sendo traçadas ações conjuntas para evitar a proliferação dos focos de mosquito na temporada de verão. Acúmulo de água, lixos espalhados em vários pontos da cidade e cuidados redobrados em vasos de flores. Em Santa Catarina, 57 cidades estão com risco de transmissão, 27 infestadas, sendo a maioria dos focos entre a região oeste e o meio-oeste. Por isso, o problema está sendo debatido com os municípios, para que as ações já comecem a ser colocadas em prática nos próximos meses. O objetivo primordial deve ser diminuir o mosquito. Sem mosquito, nós não temos doença. É uma tarefa que necessita de uma grande mobilização, tanto do poder público quanto das pessoas, mas é a forma que a gente tem hoje de estar sem doença nos nossos municípios. Ede já sabe o que deve fazer para prevenir a dengue. Ela procura deixar tudo organizado. Mãe de uma filha de 5 meses, ela tem medo da doença. Pelo menos estou fazendo a minha parte. Como eu tenho um bebê pequeno, eu procuro sempre manter o espaço bem cuidado, sem plantas com água, sem água parada, até o próprio mato do terreno a gente procura sempre manter limpinho. Na região, os municípios de Pinhalzinho, Maravilha, São Lourenço do Oeste, Palmitos e Chapecó preocupam. Aqui na cidade, o número de focos diminuiu, mas aumentaram os casos de dengue. Em 2015, foram 45, sendo 34 contraídos no município e outros 13 importados. Por isso, a preocupação das autoridades com a chegada do verão. É preciso que o esforço seja feito no sentido de evitar que o mosquito se prolifere. É a única forma que nós temos de evitar a transmissão. Então, de novo, é um trabalho de sensibilização, de conscientização, para que o mosquito não tenha espaço. Não tendo população grande de mosquito, não teremos a doença. Débora trabalha na prevenção da dengue em Águas de Chapecó, município que tem aproximadamente 6 mil habitantes e que nunca havia registrado focos de dengue. Mas neste ano está preocupando, porque já foram contabilizados 5 focos. A gente faz a visitação nas casas, né, de porta em porta, orientando, conscientizando as pessoas. Então eles estão ajudando um pouco mais, né, agora. Está mais fácil um pouco, né. Neste ano, em Santa Catarina, foram notificados mais de 9 mil casos de dengue. Desses, 36% foram confirmados, 56 descartados e 8 continuam em investigação. Além da dengue, outras doenças começaram a preocupar, como a chikungunya e a zika. E depois do intervalo tem futebol. Em Pernambuco, derrota do Avaí para o Sport Recife. E na capital, sai da zona do rebaixamento. Futebol, decepção para o Avaí, que perdeu para o Sport Recife em Pernambuco. Festa para Figueirense e Joinville, que venceram jogando em casa. Veja como foi. Rolando Scarpelli, o Figueirense praticamente dominou toda a primeira etapa e tinha em Cleiton o seu jogador mais habilidoso. Quando o canteiro se atrapalhou na saída de bola, o atacante alvinegro mostrou por que é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. No início do segundo tempo, o Flamengo ensaiou uma reação e levou perigo. De fora da área, Alan Patrick obrigou Muralha a fazer uma grande defesa. Só que esse bom momento durou muito pouco. E na primeira boa jogada do Figueirense, na segunda etapa, Cleiton ampliou o placar.
Depois disso, o Figueirense mudou a estratégia e, em vez de marcar em cima, recuou esperando a chance de contra-atacar. Errando demais, o Flamengo pouco assustava e já no fim do jogo permitiu o contra-ataque que o alvinegro tanto esperava. Com muita tranquilidade, Dudu escolheu o canto e bateu colocado para fazer o terceiro para os donos da casa. Com a vitória, o Figueirense deixou a zona do rebaixamento. 3 pontos muito importantes da picada, vamos continuar mantendo firme e focado no campeonato, para o quanto antes sair dessa situação. Esperança acesa. Na Arena Joinville, Edson Ratinho derruba Kleber na área e o árbitro marca pênalti. Cheio de moral, o gladiador vai para a cobrança, mas Agenor, confiante, faz a defesa. 3 minutos depois, Kempis e o Alisson Maia se estranham na área. Pênalti para o Jack. Marcelinho Paraíba bate e abre o placar. No segundo tempo, o camisa 10 apareceu de novo. Foi dele a cobrança de falta que encontrou Rafael Donato na pequena área. 2-0. Mas não parou por aí. Dessa vez quem armou a jogada foi o centroavante Kempis, que deixou o volante Cadu numa boa para fazer o terceiro. Depois, pênalti para o Coxa. Na primeira cobrança de Henrique Almeida, Agenor pegou, mas o juizão mandou cobrar novamente. Na segunda, o atacante converteu e diminuiu a diferença. Joinville 3, Curitiba 1. Na Ilha do Retiro, Sport e Avaí começaram equilibrados. Na melhor do Sport, Helder chutou mais para fora. Já o Avaí quase abriu o placar com Anderson Lopes. No segundo tempo, o time pernambucano passou a atacar, enquanto o Avaí tentava em chutes de fora da área, até que a estrela de Regis começou a brilhar. Antônio Carlos e Nino Paraíba se atrapalharam e a bola ficou para o camisa 10. Aí foi só soltar a pancada e correr para o abraço. E foi dos pés dele que começou a jogada do segundo gol, de Regis para Malone, que de letra achou André. Com 2-0 contra, o Avaí foi para cima e teve nos pés de Renan Oliveira a sua grande chance, mas o meia desperdiçou. E no fim, ao invés de marcar, o Avaí sofreu mais um gol. André, livre, só teve o trabalho de tirar de Diego para fechar a conta. Sport 3, Avaí 0. O Leão ficou na 16ª posição com 33 pontos. E pelo complemento da rodada, a Chapecoense, embalada pela goleada contra o Palmeiras, entra em campo daqui a pouco para enfrentar o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Após uma sequência de vitórias na Sul-Americana e no Brasileiro, a Chapecoense quer manter o foco na partida contra o Vasco. Antes do embarque para o Rio de Janeiro, o clima foi de descontração, mas o elenco verde e branco sabe que na bagagem de volta precisa trazer 3 pontos para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Apesar de não confirmar a equipe que vai entrar em campo, Guto Ferreira fez o último treinamento com Eli Carlos no lugar de Bruno Silva, que está machucado, e Ananias na vaga de William Barbio, que não pode enfrentar o Vasco por causa de questões contratuais. Esperamos fazer um bom jogo lá diante da equipe do Vasco. E a gente vai fazer o melhor possível para arrancar os pontos dele. A Chapecoense quer conquistar sua 2ª vitória fora de casa hoje, porque como visitante, o Verdão do Oeste só venceu o Cruzeiro no dia 21 de junho. A partida entre Chapecoense e Vasco é hoje às 7h30 da noite no Rio de Janeiro. E a seguir, perda na educação. Escola Básica Visconde de Mauá, a segunda mais antiga de Tubarão, deve fechar as portas. E nesse dia do professor, os desafios de lecionar para uma geração digital. Hoje é o dia do professor e quem trabalha com educação sabe que os desafios são muitos. Mas para os professores de uma escola de Tubarão, a data não é de comemoração, já que a unidade vai fechar as portas. Salários baixos, estrutura deficiente, desvalorização profissional. Enfim, as dificuldades dos professores são inúmeras. Nos dias de hoje, é preciso ter muito amor à profissão para se manter em sala de aula. Imagine descobrir por acaso que a escola em que você trabalha pode deixar de existir em 2 meses. Nós recebemos essa notícia assim de uma hora para outra, então a gente está tentando ver o que dá para fazer, porque
Não é bem assim as coisas, né? Chegar de uma hora para outra e dizer vamos fechar uma escola. Este é o caso da Escola de Educação Básica Visconde de Mauá, segunda mais antiga de Tubarão, fundada em 1943. Para os alunos, a notícia também foi uma surpresa. Agora era pra gente estar focado mais em estudar para as provas finais, né? Aí a gente agora vem com essa história de fechar o colégio, a gente fica até meio assim, nossa, será que alguma coisa vai mudar? Será que... A gente fica meio com o pé atrás, né? Mudar a escola agora vai ser meio que difícil, né? A ideia do Estado é mudar a escola para o terceiro andar desta outra escola estadual, que fica ao lado. Mas a estrutura do local não agradou os funcionários. Não é só mudar. Tem a questão que tu tem que pensar nas crianças pequenas. Como é que uma criança pequena vai subir escadas? Nós temos cadeirantes. Como é que os cadeirantes vão subir escada? Não se pensou nada disso? Este não é o primeiro caso de realocação de alunos em Tubarão. Em fevereiro, nós mostramos o caso da Escola João 23, que também teve a estrutura remanejada. De acordo com a Gerência Regional de Educação, a queda expressiva no número de alunos é o que tem provocado o fechamento de algumas escolas. E a mudança não irá provocar prejuízo aos estudantes. Não tem por que ficar mantendo duas escolas, né, separadas somente por um muro, manter duas estruturas, isso gera, né, um gasto maior para os cofres do Estado, e a intenção agora do governo é realmente essa fusão das escolas. Um dia para agradecer e homenagear os professores, mas também para refletir sobre a educação. Totalmente com descaso, só pensando no lado financeiro. Vamos economizar? Economizar, educação não se economiza, se investe. Tubarão precisa de mais investimentos e não de cortes na educação. E neste Dia do Professor, um assunto chama a atenção, é a geração digital. Atualmente, os professores precisam cativar as atenções dos alunos, que estão cada vez mais vidrados nos celulares. Muitos docentes acabam tendo que reinventar as aulas. Em um mundo cada vez mais digital, um dos desafios dos professores de hoje é utilizar essa tecnologia como ferramenta de ensino, já que a maioria dos jovens está conectado com o mundo na palma da mão. Geralmente olha o que no celular? Whats. Pra ver o que está acontecendo. Sim, conversa e tal. Sempre traz celular para a escola. Sim. Ouvir música na hora do recreio, essas coisas. Na sala de aula, o professor está tendo que se reinventar para chamar a atenção dessa nova geração. Apesar de o celular ser proibido na sala de aula, em muitas escolas, os estudantes sempre dão um jeito para dar uma espiadinha no que está acontecendo no mundo virtual. Tem hora que a gente quer se distrair também um pouco, para não ficar só naquela diálogo entre professor e aluno. Aí a gente se distrai um pouco também mexendo no celular. Mas, sabe, a gente sempre dá aquela mexidinha assim, a professora está explicando, a gente vê assim, é errado, assim, eu tenho consciência. A professora Carla sabe bem dessa dificuldade e diz ser uma concorrência desleal. O que ela vem buscando é trazer essa tecnologia para as aulas, mas claro, tudo com limite. Se nós professores não nos encaixarmos nessa vida dos adolescentes, vai ficar difícil. Então, a gente tem que estar sempre buscando, né, novas ideias e novas tecnologias para estar implantando na sala de aula também. Para esse professor, a tecnologia precisa ser dosada em sala de aula. Apesar de estar presente na vida de muitos jovens, o profissional de hoje tem um papel fundamental: fazer com que o estudante não perca a verdadeira essência do conhecimento. A juventude, eles estão muito bitolados também com a internet, com esse celular, com essas redes sociais, deixando muitas vezes de fazer uma atividade física, de ter um lazer, de ler um bom livro, né? Ter prazer realmente numa leitura está ficando meio difícil. Através, por exemplo, do Google também está muito facilitado eles pegar as coisas mastigadas, mas nós temos que instigar o aluno a levar ele ao conhecimento, levar à pesquisa. Então isso é importante. E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, movimento intenso nos dois sentidos, praticamente parado para quem deixa a ilha de Santa Catarina. Agora em Florianópolis, 23 graus. E vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.